Boa noite, gente. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, todos que participarem ao vivo desses momentos de meditação na Palavra de Deus, nesse momento de busca da orientação de Deus para nossas vidas, para a santificação. E hoje nosso tema ainda é santificação, santificação na família. E eu espero que você goste, que todos gostem, e que o importante é que todos nós sejamos edificados pela palavra de Deus. Quem é casado, quem está casado, quem não está mais casado, mas também deve saber dessas coisas para orientar outras pessoas. Quem ainda vai ser casado. Então, é muito importante a gente saber, não só para a nossa santificação, mas para ajudar outras pessoas, a santificação e a santificação na família. Amém? Então vamos falar com Deus, porque sem Ele nós não podemos ter correto entendimento e nada podemos fazer. Bendito Deus Santíssimo, Todo-Poderoso, mais uma vez, pela Tua misericórdia, amor e graça, nós tivemos, meu Pai, o privilégio de viver mais um dia. E assim nós podemos, meu Pai, ter esse privilégio também de mais uma vez, meu Pai, examinar alguns versículos da Tua Palavra, buscando que o Senhor nos edifique. Ó Pai, pela Tua misericórdia, amor e graça, esteja falando conosco, meu Pai, edificando, meu Pai, solteiros, casados, descasados, quem ainda vai casar, quem não vai casar mais, mas que tem que ser instrumento do Senhor para ajudar outras almas a ter famílias santas, se santificar e santificar a própria casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Então, como eu sempre falo, para alguém que não conhece as Escrituras, eu digo que a Bíblia Sagrada ela é dividida em Velho e Novo Testamento. Normalmente o índice do Velho e do Novo Testamento está no começo da Bíblia, né? Então, no começo da Bíblia, pelo menos na maioria das Bíblias, você acha no começo da Bíblia o índice do Velho e do Novo Testamento. Às vezes tem Bíblia que tem índice dos livros na ordem em que eles estão colocados na Bíblia e tem um índice por ordem alfabética. Tem Bíblia que o Kleber, Deus abençoe, seja abençoado em nome de Jesus. E todos também que eu não estou vendo. Então, você acha também, em algumas Bíblias, dependendo da sua Bíblia, o índice do Novo Testamento pode estar no começo do Novo Testamento, além da metade da Bíblia você acha esse índice, né? E as Bíblias católicas antigas, se existe alguma ainda, o índice pode estar, os dois índices podem estar no fim da Bíblia. Então, se você não tem uma Bíblia evangélica, eu aconselharia você adquirir uma Bíblia evangélica, mas se você não tem, se tem uma Bíblia católica, vamos na sua Bíblia católica mesmo, porque possivelmente o que nós vamos estudar aqui tem na sua Bíblia católica mesmo. Então, existem várias traduções das Bíblias, né? Eu costumo usar aqui na live a Bíblia online, né? A Almeida Corrigida Fiel. Às vezes eu uso a Almeida Corrigida, a Revista e Corrigida. Então, se alguém me pergunta qual Bíblia que eu gosto mais, eu tenho várias Bíblias, mas a que eu gosto mais é a Almeida Revista e Corrigida. A Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. É a que eu gosto mais. Agora aqui me facilita mais a Almeida Corrigida Fiel. Amém? Glória a Deus. Gente, então, nós vamos continuando aqui o estudo que nós começamos, né, na terça-feira retrasada, Sejamos Santos na Família, né? Então, hoje, nós vamos estudar Sejamos Santos na Família, parte 3. Amém? Glória a Deus. Então, para começar, vamos ao Novo Testamento, ao livro de Efésios. Para quem não está acostumado, é Efésios ou Carta aos Efésios.
É um livro do Novo Testamento, né? Tem os 4 evangelhos, tem Romanos, Atos dos Apóstolos, depois Romanos, depois você acha o livro de Efésios. Mas, se você não tem uma Bíblia, um livro Bíblia, você pode achar esses versículos que eu vou falar aqui, você pode achar pelo Google. Então você digita na busca do Google Efésios ou EF 5, 2.22. Vai aparecer, se você puser Efésios ou EF 5, 2.22 ACF, vai aparecer a tradução que eu vou ler aqui, que é da Bíblia Almeida, corrigida, fiel. Amém? Então, muita gente já conhece essa passagem, muita gente que já é evangélico, já é cristão, já conhece essa palavra, mas nós estamos sempre ouvindo as mesmas pregações. Os textos bíblicos são bem repetidos nas igrejas e cada vez Deus nos fala de uma maneira diferente. Amém? Então, vejamos. Está escrito então em Efésios capítulo 5, versículos 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Bom, então aqui, um momentinho que eu vou pôr um louvor de fundo aqui, né? Então vou pôr um louvor de fundo aqui. Então está escrito, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então veja bem, se é sujeitai-vos como ao Senhor, obviamente você tem que se sujeitar ao Senhor. Não tem como você se santificar, não tem como você ter uma vida santa, aprovada pelo Senhor, se você não se submeter ao Senhor, se sujeitar ao Senhor. Ora, como é que você se sujeita se nós nos sujeitamos nos submetendo ao Senhor? Lendo a palavra, né? Ouvindo a pregação da palavra e procurando aprender e procurando obedecer, né? Pra gente, nós temos que nos sujeitar ao Senhor, nos submeter ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus, procurando obedecer a cada dia mais e melhor, né? Assim nós nos sujeitamos. Bispo Dário, pastora Vera, graça e paz, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então a gente procurando todos os dias conhecer a palavra de Deus, né? Procurando conhecer a palavra de Deus todos os dias, e seja você lendo, você tem que ter seus momentos particulares de você pegar a sua Bíblia e ler, seja seja no celular, seja de preferência no livro, a pegar a mesma Bíblia. Mas se não, também se você está numa condução, você quer estudar a Bíblia, você abre no seu celular, né? Um app da Bíblia, e você dá uma estudadinha em pelo menos um versículo todos os dias. E conforme você vai aprendendo, você vai procurando obedecer. Porque se você não se sujeitar à palavra de Deus, você não estará sendo sujeito, você não estará sendo sujeita ao Senhor. E veja que esse versículo nos diz para a mulher que as mulheres têm que ser sujeitas ou submissas ao Senhor. E sejam sujeitas e submissas aos maridos como ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Ora, embora nós ambos os sexos, né, mulheres e homens, embora sejamos iguais perante o Senhor, embora essa submissão não faça da mulher um ser inferior e indigno, Deus estabeleceu que seja submissa ao marido. Por quê? Não foi criado o homem para ser ajudador da mulher, e sim a mulher para ser ajudadora do homem, né? Então isso é uma coisa que Deus já fez na natureza. Ora, Deus não criou a mulher primeiro e depois o homem. Não, Deus criou o homem e depois criou a mulher, né? Mas, presbítero Adelino, onde é que está isso na Bíblia? Isso você acha no primeiro livro da Bíblia. Quem não está acostumado, já fica sabendo. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis.
O Gênesis significa o livro dos começos. É o livro onde o Senhor Deus instruiu Moisés, o profeta Moisés, né, sobre o começo da criação de todas as coisas que existem. Porque antes só existia Deus e depois Deus tudo criou. Então o Gênesis é o livro dos começos, né? Então é também o começo da humanidade através da criação do primeiro homem e da primeira mulher. Então vamos ler Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Amém, amados e amadas? Então vamos ler. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora ou ajudadora, né? Far-lhe uma ajudadora ou adjutora idônea para ele. Então Deus, na sua infinita sabedoria, onisciência, né? Ele já viu que não seria bom que o homem esteja só. Até mesmo porque ele já tinha criado todos os animais. E todos os animais, cada macho tinha a sua fêmea. Só o homem que ainda não tinha, né? Então foi aí que o Senhor Deus, nas três pessoas divinas do Senhor Deus, Deus resolveu, né? Far-lhe-ei uma ajudadora, ou far-lhe-ei uma adjutora. Tem certas traduções que está escrito ajudadora, outras está escrito adjutora, que significa a mesma coisa. Ajudadora, idônea para ele. Então, mas o que significa essa palavra idônea? Vamos ver no dicionário online de português, né? Idônea. Idônea essa palavra é um adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra que exprime qualidade daquilo que nós falamos, né? Das coisas, das pessoas, né? Então, a palavra idônea é um adjetivo que se adapta, significa, se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina. Então Deus estaria criando a mulher, né, diferente dos demais seres vivos, tanto animais como vegetais. Deus estaria criando a mulher que era um ser, né, apto, né, para o propósito de Deus de que o homem tivesse uma ajudadora, uma adjutora ou uma companheira, né? Então Deus quis criar uma adjutora, né, idônea, né? O que é outra definição da palavra idônea, que está apto, né? Que tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas. Competente, ora. Então, ele quis criar para o homem, né, um ser com competência para fazer as coisas na missão de ajudadora, na missão de adjutora, na missão de companheira do homem, né? Com a competência para ocupar esse cargo de ajudadora, de companheira do homem. Então aí ele criou a mulher, né? Ora, então nós vimos Efésios capítulo 5, versículo 22. Vamos voltar no livro de Efésios. Nós vimos Efésios 5, 22, vamos ver agora Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ora, então veja só, nós sabemos que Cristo é o nosso salvador. Por que é que Cristo é chamado salvador? Ele é chamado salvador porque pelo pecado original, toda a descendência de Adão e Eva ficaram condenados à morte eterna, né? Ficamos condenados à morte eterna. Mas lá mesmo no paraíso, Deus instituiu um plano de salvação através do qual o Senhor Jesus viria e faria um sacrifício, e aí todo ser humano que crê pela fé pode ser redimido, liberto da marca do pecado original e dos pecados que são chamados de maldição da lei. Então, ele é o salvador do corpo, quer dizer, não só do corpo, né? Porque na nossa redenção final, nós somos redimidos quando nos convertemos. Ora, se você reconhece, confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, né? Passa pelo batismo de arrependimento, que é um batismo por mergulho nas águas, né?
você passa a se sujeitar a Deus pela palavra dele, pela ação do Espírito dele em você. Então, nesse caso, ele é o teu Salvador. O Senhor Jesus é o Salvador. Então a palavra diz que ele é o próprio Salvador do corpo. Então, porque o marido é a cabeça da mulher. Então veja que é a própria palavra do Senhor dizendo que o marido é a cabeça da mulher, né? Então, muita gente, muitos pregadores costumam dizer que a autoridade da mulher no lar é igual à do homem. Na verdade não é, porque a palavra submissão significa que alguém tem uma missão e alguém tem uma significa sub, um pouco abaixo. Submissão. Bom, então, e por isso é que está escrito que o homem é a cabeça da mulher e não a mulher a cabeça do homem. Então, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, nós somos a igreja, nós convertidos, nós somos a igreja. E Cristo é a nossa cabeça, a cabeça da igreja. Então, Deus manda que a mulher seja submissa ao marido, porque o marido é a cabeça da mulher, e sendo nosso Senhor Jesus Cristo o nosso Salvador, o Salvador do corpo. Na verdade, ele é Salvador do espírito, alma e corpo, porque na ressurreição, depois o nosso corpo será transformado num corpo glorificado, que não morre, não apodrece, não peca, não sofre, porque é esse corpo não corruptível que vai entrar no céu, mas nós estaremos lá em espírito e o corpo, nós seremos totalmente transformados. Os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, e quem estiver vivo, quando o Senhor Jesus voltar, então terá o corpo transformado também, porque no céu não entrará corrupção, então não entrará um corpo que se corrompe, que se apodrece, que peca, que tem ainda as marcas do pecado, né? Então, vamos prosseguir. Mas, novamente, a dúvida, mas por que a mulher deve ser submissa ao marido? Porque em Gênesis, capítulo 18, né, que nós já vimos, e em Efésios, capítulo 5, aliás, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e em Efésios, capítulo 5, versículo 23, o Senhor instituiu a organização estrutural da família e o papel da esposa. Quer dizer, então a estrutura da família, ali Deus organizou dessa forma, né? Deus não resolveu fazer uma família a partir só do homem. Então ele criou também a mulher, para que os dois juntos fosse o começo de uma nova família, e cada família de uma outra família, né? Então, assim ficou a organização, a estrutura da família, né? A mulher submissa ao marido, né? E na próxima terça-feira, se permitir o Senhor, então nós vamos falar mais do homem em relação à mulher, né? O nosso papel em relação às mulheres. Mas quer dizer que, então aqui nesses versículos, nessas passagens bíblicas, tem outras também que servem para isso, para nos instruir sobre a estrutura do casamento, do casal, da família, né? Mas e nesse também está a estrutura do lar, da família, e o papel da esposa nessa estrutura da família, né? E do lar. O marido como cabeça e a mulher como adjutora, embora para Deus a mulher não seja de importância menor do que o homem, ou sem importância. Não, a mulher tem importância, a mulher também tem importância para o homem. Não deve se sentir subestimada nem por Deus e nem pelo homem. E nem o homem deve usar dessa prerrogativa que nós temos para querer pôr a mulher abaixo dos seus pés, né? Porque ela é para ser nossa companheira, nossa ajudadora, e não o nosso sapato ou o nosso tapete, né, de entrar em casa. Então, existem pessoas, corpos com duas cabeças, né? Você já viu os chamados chipófagos? São pessoas que, por algum problema na gestação, né, no útero da mãe, em vez de dois gametos masculinos
fecundar dois gametos masculinos fecundar dois gametos femininos, dois masculino penetra em um óvulo feminino. Então o que acontece? Aí duas pessoas no corpo. Então muitas vezes a pessoa tem duas cabeças, quatro braços. Bom, mas isso é todos os seres humanos? Não. Isso é uma anomalia da natureza que às vezes acontece, infelizmente, para essas pessoas, né? Mas aqui, Deus está falando do modo geral, né? Do modo geral que são... Então existem pessoas com corpos com duas cabeças, mas são duas pessoas num só corpo, porém, isso não é regra geral da genética, mas tinha uma anomalia. E uma família com duas cabeças, muitas vezes acaba em caos, né? Às vezes não chega nem a família, às vezes não acaba. Não, às vezes a família não se separam, mas acaba não sendo uma família santificada, vira uma família cheia de confusão, e não dá para ser uma família santificada, preparada para ir para o céu, sendo confusão. Uma família cheia de contendas, de confusão, de rebeliões, de rebeldia, rebelião da mulher contra o marido, rebelião dos filhos contra a mãe, contra o pai, né? Então, por isso Deus estabeleceu também isso, né? Também por isso, né? Que haja um cabeça no casamento e haja um cabeça na família, né? E por isso Deus colocou o homem, que foi a primeira criatura humana dele, e Deus o colocou como cabeça no casamento, no casal, cabeça no lar, né? Como líder do casal, permanecendo. Então aí depois vem a família, os filhos, então ele permanece, para permanecer, nem sempre, né? Mas para permanecer como líder da família, né? Há famílias que o homem não consegue ser o líder, manter essa posição, porque a mulher não obedece a esse mandamento do Senhor. Ou muitos não obedecem porque não conhecem. Mas o pior são os que conhecem e não obedecem. Se você conhece e não obedece, é melhor você passar a obedecer enquanto você pode. Porque, como está escrito, sem santificar... Hebreus capítulo 12, versículo 14, como eu sempre cito aqui, né? Segue, isto é, siga, né? Na paz com todos e na santificação, sem o que ninguém verá a Deus. Então significa que sem a paz com todos nós não poderemos estar santos, e sem santificação nós não seremos salvos, portanto não veremos a Deus. Se você faz do seu lar um ambiente de confusão, de contenda, ora, a palavra diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Se você faz do seu lar um lar de confusão, de repente você poderá estar caminhando para a perdição eterna e levando a sua família para a perdição eterna. Então convém que nem marido nem mulher faça do lar um ambiente de confusão, né? De contenda, de rebeliões, de desobediência à palavra de Deus, né? E, pelo contrário, que os mais velhos sejam exemplo para os mais novos. Nino, Célia, boa noite, Deus os abençoe em nome de Jesus. Então, o que acontece? Convém que os mais velhos, né? Geralmente nos lares o marido é o mais velho, nem sempre mais, mesmo quando o marido é mais novo do que a esposa, essa lei de Deus permanece. A mulher seja submissa ao marido, né? E então o que acontece? Obviamente o marido tem que procurar ser exemplo de santificação para a esposa e para os filhos. Da mesma forma, a mulher deve ser exemplo de santificação para o marido e para os filhos, para que o lar seja santificado, né? E para que o lar seja santificado. Para quem está começando agora, ou vai ainda começar, essa live, né, como alguns já sabem, eu gravo às terças-feiras, ao vivo, no Facebook.
Eu estou falando aqui no Facebook, no meu perfil, Adelino de Souza Lima. E depois eu vou compartilhar no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. Então você poderá depois pegar do começo para ver o que eu já falei, né? Os versículos que nós já examinamos, né? Então você poderá rever. E até se você quiser rever todo, pegar só a Bíblia, tranquilamente, né? Esquecer de outras coisas, pegar sua Bíblia e abrir essa live e ir revendo, né? De vez em quando dá uma pausa, lê o versículo na Bíblia, lê, relê, medita no que está escrito, no que está dizendo, né? Então voltando aqui, né? Então por isso, né? Para que o lar não seja um ambiente de confusão, porque a palavra diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, né? E a palavra diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a palavra também fala no livro de Apocalipse que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então, convém que não haja rebelião no lar, porque não poderá haver santidade no lar com rebelião e com confusão, né? E então, a esposa cristã santa deve obedecer esses mandamentos do Senhor, né? Seja sujeita a Deus na sujeição ao seu marido. Se quer realmente ser sujeita a Deus, tem que ser sujeita a Deus em tudo que a palavra manda e que você vai aprendendo. O que você vai aprendendo, tanto homens como mulheres, crianças, velhos, o que nós vamos aprendendo, nós temos que procurar ir vivendo, né? Então, você tem que ser sujeito a Deus obedecendo a palavra. Então, você obedecendo a palavra, seja sujeita ao seu marido, né? Bem como você deve ensinar aos filhos a sujeição ao pai e à mãe. Ser sujeitos a você e ao pai. Amém? Para que aquela estrutura estabelecida por Deus, né, se mantenha intacta e em santidade. E que toda a família esteja se preparando para o encontro com o Senhor Jesus no dia da volta dele. Amém? Então, não estão santificados os lares e as famílias onde a mulher vive em disputas de sabedoria e de autoridade com o marido, né? Tem lares que a mulher vive assim, né? Tudo que o marido fala, parece que a mulher fica esperando o cara abrir a boca para ela ter alguma coisa para falar ao contrário, para contrariar, para disputar, mesmo sabendo que está dizendo bobagens, mas ela tem que ter um bate-boca, né, que acaba com a paz do lar, de repente acaba o amor entre os dois, porque essa obstinação gera, até nos lares onde os homens não sabem desses mandamentos de Deus, já naturalmente o homem já tem esse sentido de que da posição que a mulher tem que ter no lar, no casamento. Então gera contendas que acaba destruindo o casamento, o amor, vai cada um para o seu lado. Quando tem filho, os filhos ficam sem o pai ou sem a mãe. Então convém que tanto homens e mulheres obedeçamos a palavra do Senhor, né? Como está lá em Efésios 5:22, né? Sejamos submissos a Deus, né? Então Deus criou a mulher para ser companheira do homem, né? Então quer dizer que os lares onde a mulher vive em disputa de sabedoria e de autoridade, né? Sempre querendo mandar mais que o homem, né? Disputa de autoridade com o marido, tentando comandar o marido, tentando colocar abaixo dela e até dos filhos, né? Então Deus criou a mulher para ser companheira do homem em família e não concorrente em família. Não é para ser uma concorrente do homem, uma adversária, né? Sempre querendo dar a última palavra e fazendo do lar um lugar onde o homem perde o prazer de voltar do trabalho todo dia. E muitas vezes o homem acaba perdendo o prazer de voltar para casa, de estar em casa, né? A palavra, inclusive a palavra fala, né? Que é melhor morar sozinho numa casa de águas furtadas do que numa casa com uma mulher rixosa.
se eu tivesse me lembrado antes, eu não me lembro onde é que está isso, é no livro de Provérbios, mas eu não lembro, né? E depois eu vou procurar e vou pôr no meu Story. Quem tiver interesse em ver esses versículos, verá no Story, né? Então Deus criou a mulher para ser companheira do homem em família, e não concorrente do homem, né? E não uma disputadora dentro da família, sempre querendo a última palavra, fazendo do lugar um ambiente de confusão, de contendas, né? E chega um tempo que não é só o lar cheio de confusão, de contenda, não é só o marido que perde o prazer de voltar, muitas vezes os filhos também, né? Não são poucos os filhos, né, que acabam se desgostando do lar e eles ficam angustiados, passam a usar tóxico, porque em casa estão sempre um ambiente ruim, desagradável, sem amor. Então os filhos ficam angustiados, se apegam aos colegas, às colegas, e acabam se apegando a pessoas que já estão também, que são também de lares desestruturados, onde não se busca a Deus, não se cultua a Deus, onde não se conhece a palavra, não obedece. Então junta-se, como se diz o provérbio, a fome com a vontade de comer. E de repente os filhos acabam se apegando a outros que usam drogas, que já são viciados, que são perdidos, e de repente os seus filhos podem se perder se você fizer da sua casa um ambiente de confusão, né? A palavra diz que Deus não é Deus de confusão, então se a sua casa for um lar de confusão, Deus não estará nela, né? Então, um ambiente de contendas, não dá para nós sermos santos na família se a nossa casa for assim, né? Então, em Efésios capítulo 5, versículo 33, eu vou ler aqui a tradução Almeida Corrigida e Fiel, que geralmente é a que eu uso, né? Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Infelizmente, a mulher e o homem que não conhecem a Deus, às vezes deixa de amar em particular o seu cônjuge, acaba amando outros fora do lar, acaba caindo num pecado terrível, que é o pecado de adultério, né? E não são poucas as pessoas que irão para o inferno por causa do pecado de adultério, não serão poucas. Então, e não são poucos os lares que a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, acaba, né, não amando a própria esposa, não amando o próprio marido, o próprio esposo, e o casamento acaba se desfazendo. E às vezes, geralmente é muito ruim para o homem e para a mulher quando o casamento se desfaz, né? Mas para os filhos é muito pior do que para o marido e para a mulher. Para os filhos é muito pior, né? Então, a palavra diz para o homem: ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, né? Para a mulher reverenciar o marido. Quer dizer, o que é ter reverência? Quer dizer, é tratá-lo com amor, com educação, né? Procurar ajudá-lo naquilo que você pode ajudá-lo, que ele precisa da sua ajuda, né? É ser uma companheira, né? Não dá para você ser uma boa companheira sem reverenciar o marido, amém? Então, para maridos, né? Mulheres e filhos, mais um versículo, né? Para a gente terminar, ensinar esse estudo aqui, né? Para maridos, mulheres e filhos. Provérbios capítulo 15, versículo 1, né? Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Então, geralmente, os homens são mais rudes com as mulheres do que as mulheres com os homens. Mas existem muitas mulheres muito rudes com os homens, né? E que muitas vezes as pessoas estão sempre iradas, né? Para não destruir o casal. Então, às vezes, muitas vezes compensa, né? Que aquele que recebe uma palavra dura, né? Responda, proceda com brandura, né? Dê uma resposta branda, né? Para evitar que então aquela situação se evolua para uma briga, né? De consequências imprevistas, né? Que
muitas vezes redunda em briga, que o casal não separa, daí a pouco está tudo bem, ou no outro dia está tudo bem, mas de briga em briga vai-se a estabilidade, vai-se o amor, né? A palavra de Deus diz: apanhai-me as raposas e também as rapozinhas, porque elas devastam a plantação. Ora, então aqui, as raposas que está falando são os pecados mais, aparentemente, mais graves. E aqueles pecados que parecem para nós que são menos graves, né? Mas de raposinha em raposinha, né? De confusão em confusão, de briga, de respostas duras, de palavras duras, uma por uma, você vai destruindo o seu lar, você vai destruindo o seu amor, e quando você pensar que não, já foi, e são raros os casos em que é reversível, né? Então, fica para todos nós aqui, né? Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quer dizer, se um tem uma palavra dura, o outro responde com a palavra dura, né? É como jogar gasolina numa fogueira, né? Amém? Então nós paramos por aqui, né? Agradecemos a Deus pelo privilégio dele falar aos nossos corações mais uma vez. Quem não pegou desde o começo, né? Pode depois acessar aí no Adelino de Souza Lima no Facebook, né? Ou no exame. Aliás, eu gostaria que pelo menos de vez em quando vocês vissem as lives também no YouTube, né? Não precisa no YouTube você ver de novo, só para me ajudar no clique, né? Quem ainda não se inscreveu, clica no inscrever, se inscreva no canal e compartilhe do YouTube também, para que o YouTube também dê referência ao canal, relevância ao canal, para que o canal possa alcançar mais almas, né? Porque eu preciso muito disso, porque a quantidade de pessoas que possuem conta no YouTube é muito maior do que a quantidade de pessoas que possuem conta no Facebook, né? Então, se você puder me ajudar no YouTube também, eu te agradeço e sejas abençoado por isso, porque você estará concorrendo, né, para a salvação de almas, para a santificação de outras almas, para a salvação de outros lares, né, em nome do Senhor Jesus. Então vamos falar com Deus? Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos revelar mais uma vez, meu Pai, a Tua palavra, falando aos nossos corações, Senhor, e preparando, meu Pai, almas para uma transformação em seus lares, meu Deus, para que tenham, meu Pai, casamentos santificados, famílias santificadas, preparadas para o encontro com o Senhor no dia da Tua vinda, para buscar a Tua igreja, para buscar os santos, para buscar as santas, meu Pai. Senhor, em todos os lares, meu Deus, que estão participando dessa live agora ao vivo, todos que vão receber por compartilhamento, meu Pai. Então, todos os lares sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Envia os teus anjos para combater, meu Pai, nos lares dos irmãos, das irmãs, de todas as pessoas, meu Pai, que seguem essa programação. Em todos os lares sejam combatidos e desfeitas toda obra maligna, toda feitiçaria feita, meu Pai, contra o homem, contra a mulher, toda feitiçaria, toda obra maligna feita, meu Pai, todo encantamento para destruir a harmonia do casal, para destruir a família, sejam desfeitos, meu Pai. Restabelece uniões e firma, meu Pai, casais e famílias nos teus preceitos, meu Pai, nos teus preceitos que são santos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a todos, meu Pai. Em cada lar onde houver pelo menos uma pessoa, meu Pai, assistindo essa live, envia a bênção do Senhor. Envia a bênção do Senhor e faz que haja paz, que a Tua santa paz, o Teu Santo Espírito esteja no lar dessa pessoa, dessas pessoas, meu Pai, consolando, fortalecendo, tirando, meu Pai, todo impedimento que não deixa as pessoas, meu Pai, amarem a Tua palavra, tira todo impedimento, meu Pai, que não deixa as pessoas se converterem, não deixam as pessoas caminhar para a salvação eterna. Pai, e eu te agradeço a vida de todos e de todas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos e todas muito abençoados, em nome do Senhor Jesus.
Então vamos à bênção apostólica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. E para quem não sabe, deseja saber, eu congrego em São Paulo, na sede da Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, a Rua Murilo Furtado, 849. Mas você pode também buscar a Deus conosco na nossa filial na Vila Zilda, Avenida Antonello da Messina, parece que é 721, no bairro Vila Airosa, na Rua Colibris da Serra, número 171, e no centro de Petrópolis. Você vai congregar lá com o Bispo Dário com a pastora Vera. Aliás, o Bispo Dário e a pastora Vera, eles são especialistas em aconselhamento familiar, em aconselhamento de casais. Se você, aí de Petrópolis, você está com dificuldades, precisando de ajuda, de aconselhamento e até de orações, vá à Rua Paulo Barbosa, número 49. Então, você vai ter a assistência do Bispo Dário, pastora Vera, homem de Deus, mulheres de Deus, em nome de Jesus. Amém? E compareça a uma de nossas igrejas para adorar ao Senhor conosco, orar ao Senhor conosco, né? E também ouvir a palavra do Senhor conosco. Ele vai gostar e nós também. Amém? Deus esteja com todos. Boa noite, Shalom Adonai. Se permitir o Senhor Deus, terça-feira tem mais.